Quarta literária. Falácias da Justiça Social. Thomas Sowell. Introdução. Hoje, na nossa quarta literária, vamos mergulhar em um dos livros mais provocativos de Thomas Sowell, Falácias da Justiça Social. Conhecido por desafiar ideias dominantes, Sowell coloca em questão a própria base do conceito de justiça social. A grande reflexão que ele traz é: será que a chamada justiça social realmente promove igualdade? Ou será apenas uma falácia usada para manipular opiniões e justificar políticas que podem ter efeitos contrários? Antes de começarmos, já aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo. Sua interação ajuda este canal a crescer e espalhar conhecimento. Bons estudos! Hinos. Quem é Thomas Sowell? Thomas Sowell é um economista, pensador social e autor norte-americano, nascido em 1930, que cresceu em um bairro pobre do Harlem, em Nova York. Ele é afro-americano e vivenciou de perto as dificuldades da pobreza, do preconceito racial e das barreiras sociais impostas a pessoas negras nos Estados Unidos do século XX. Apesar desses obstáculos, conquistou espaço nas maiores universidades do país. Entrou para Harvard, fez mestrado em economia na Universidade de Colômbia e doutorado na Universidade de Chicago, onde foi aluno de Milton Friedman. Sua condição de afro-americano teve um papel importante em sua trajetória intelectual, pois o levou a refletir de forma crítica sobre questões de raça e etnia. Em vez de aceitar narrativas prontas de vitimização, Sowell investigou dados históricos e comparativos, mostrando como grupos de diferentes origens, sejam eles negros, judeus, japoneses ou irlandeses, enfrentaram barreiras, mas também tiveram trajetórias distintas, dependendo de cultura, educação e contexto social. Ao longo de décadas, publicou dezenas de livros que abordam desde economia até questões raciais, sempre com base em dados empíricos e análise histórica. Sua trajetória pessoal, de pobreza e discriminação a se tornar uma das vozes mais influentes da economia, dá ainda mais peso às suas críticas sobre a chamada justiça social. A ilusão da igualdade absoluta. Uma das primeiras falácias apontadas por Sowell é a busca por igualdade de resultados, em vez de igualdade de oportunidades. Ele mostra que essa tentativa de nivelar artificialmente os resultados desconsidera fatores naturais, como talentos, escolhas pessoais, circunstâncias históricas, diferenças culturais e até mesmo o clima e a geografia de uma região que afetam diretamente o resultado de uma civilização. Para Sowell, tentar forçar que todos cheguem ao mesmo ponto é ignorar a realidade humana. Essa provocação nos leva a pensar: o papel da sociedade deveria ser garantir apenas oportunidades iguais ou também resultados iguais? Será que uma igualdade forçada não destrói a liberdade individual e inibe a inovação? O mito do desigual é injusto. Outra falácia recorrente está na ideia de que toda desigualdade é automaticamente injusta. Segundo Sowell, nem sempre diferenças de renda, status ou conquistas são fruto de exploração ou preconceito. Muitas vezes, são consequências de decisões diferentes, preferências pessoais ou até heranças culturais. Ele lembra que duas pessoas com a mesma oportunidade podem escolher caminhos distintos, e isso inevitavelmente gera resultados desiguais. Aqui surge uma questão central. Quando vemos desigualdade, devemos entendê-la como injustiça ou como reflexo da diversidade humana? E mais, será que buscar uma igualdade total não pode acabar prejudicando até mesmo aqueles que se pretende ajudar? A retórica moral e seus perigos. Sowell também critica o uso de termos vagos como justiça social. Para ele, essa expressão muitas vezes serve mais para apelo emocional do que para indicar soluções concretas. Ele aponta que expressões assim
são frequentemente utilizadas como armas retóricas, sem clareza sobre o que realmente significam ou como seriam aplicadas na prática. O risco é transformar debates importantes em slogans ideológicos, onde o mérito da ideia não é medido pelos resultados, mas pela carga moral que transmite. Isso nos leva a refletir: será que a justiça social é uma solução real ou apenas uma bandeira política? E se for só bandeira, quem realmente ganha com esse discurso? Consequências não intencionais. Um dos capítulos mais fortes do livro mostra como políticas públicas inspiradas na justiça social podem ter efeitos contrários ao que prometem. Cotas, redistribuição de renda e outras medidas podem, em alguns contextos, criar dependência, desestimular o esforço individual e até aumentar desigualdades. Ele cita, por exemplo, que programas habitacionais para populações de baixa renda, em vez de promoverem estabilidade, muitas vezes concentraram pobreza e criminalidade em áreas específicas, ampliando problemas sociais. Outro caso foi o uso de políticas de ação afirmativa que, em certos cenários, colocaram estudantes em universidades de elite sem a preparação adequada, gerando taxas maiores de evasão e frustração. A história também mostra que sociedades que tentaram forçar uma igualdade radical, como em regimes socialistas, acabaram criando elites privilegiadas e populações ainda mais controladas e empobrecidas. Pense, uma política que visa ajudar um grupo pode, sem querer, limitar sua autonomia e reduzir suas perspectivas futuras. Essa é a essência da crítica de Sowell. Será que não estamos sacrificando a liberdade em nome de um ideal que nunca se concretiza? Ninos, a importância do contexto histórico e cultural. Outro ponto crucial levantado no livro é que diferenças de desenvolvimento entre grupos sociais, etnias e até países não podem ser explicadas apenas por preconceito ou exploração. Sowell mostra como fatores históricos, geográficos e culturais têm um peso enorme na formação de capacidades e resultados. Um exemplo forte está no acesso a portos e vias navegáveis. O transporte marítimo sempre foi muito mais barato do que o transporte terrestre. No passado, levar uma carga por centenas de quilômetros em terra custava mais caro do que cruzar milhares de quilômetros pelo mar. Isso significava que regiões com muitos portos, como a Europa Ocidental, tinham muito mais contato comercial e cultural, acumulando riqueza, tecnologia e novas ideias. Já regiões com litoral reto e poucos portos naturais, como grande parte da África, ficaram isoladas, limitando o intercâmbio econômico. Sowell destaca que essa vantagem geográfica permitiu à Europa desenvolver-se mais rapidamente em termos de comércio, urbanização e tecnologia. O salário mínimo e seus efeitos. Outro tema abordado por Sowell, especialmente no contexto dos Estados Unidos, é o impacto do salário mínimo. Para ele, políticas que aumentam o piso salarial de forma artificial acabam prejudicando justamente aqueles que se pretende ajudar, os trabalhadores menos qualificados e com pouca experiência. Segundo Sowell, quando o governo eleva o salário mínimo acima do valor que o mercado pagaria naturalmente, muitas empresas deixam de contratar jovens, imigrantes e pessoas com menor escolaridade, pois o custo de treiná-los e mantê-los se torna alto demais. Assim, em vez de criar inclusão, o resultado pode ser desemprego e exclusão de grupos vulneráveis. Ele lembra que em vários períodos da história do ZEWA, esse efeito foi sentido com força, especialmente em comunidades afro-americanas, que tiveram maiores barreiras de entrada no mercado de trabalho. É importante destacar que Sowell está se referindo ao contexto norte-americano, onde o mercado de trabalho tem características diferentes do brasileiro. Aqui no Brasil, o salário mínimo funciona também como referência para benefícios sociais, aposentadorias e negociações coletivas, assumindo um papel mais amplo na economia. Minha opinião,
Brasil. Aviso de opinião. O que segue é minha avaliação, não a do autor. Eu concordo parcialmente com Sowell no mecanismo econômico. Aumentos bruscos e descolados da produtividade tendem a reduzir vagas de entrada e estimular a automação. Dito isso, no Brasil o salário mínimo cumpre papéis adicionais. É piso nacional de referência, base previdenciária e indexador de benefícios. Na prática brasileira vejo trade-offs. Prós. Funciona como proteção contra salários aviltantes nos segmentos mais vulneráveis. Dá previsibilidade a famílias de baixa renda. Serve de referência para políticas sociais. Contras. Em regiões de baixa produtividade, reajustes acima do ganho de produtividade podem empurrar empresas para a informalidade, reduzir contratações de iniciantes e achatar a estrutura salarial. Menos degraus de progressão. Minha posição: manter um piso nacional me parece desejável no Brasil, mas com reajustes parcimoniosos acompanhados de a. Qualificação profissional e alfabetização digital para elevar produtividade. B. Desoneração focalizada na contratação de jovens, baixa renda. C. Complementos de renda bem focalizados, sem distorcer o mercado de trabalho. Reflexão sobre liberdade e responsabilidade. Ao longo da obra, Sowell sugere que, ao tentar nivelar artificialmente os resultados, corremos o risco de abrir mão da liberdade individual. Ele questiona: queremos uma sociedade em que escolhas pessoais sejam respeitadas, mesmo que levem a desigualdades, ou uma sociedade em que o Estado decide por nós em nome da igualdade? Essa é uma reflexão essencial. Liberdade e responsabilidade caminham juntas, e a justiça social, como é apresentada em muitos discursos, pode corroer exatamente esses dois pilares. Conclusão. Falácias da Justiça Social é um livro que provoca, desafia e incomoda. Thomas Sowell nos convida a ir além dos slogans e questionar as consequências reais de políticas que se apresentam como justas. A lição principal é que resultados desiguais não significam necessariamente injustiça, e que ignorar fatores históricos, culturais e individuais pode nos levar a soluções perigosas. E você? O que acha? A justiça social é um caminho para o progresso ou uma falácia ideológica? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão enriquece esse debate. Não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal. Vamos juntos ampliar esse espaço de pensamento crítico e transformação. Para mais vídeos como estes, curta, siga e já ative o sininho.